Oi pessoal, tudo bem? Sou Ari Marques, sou médico cirurgião plástico e hoje eu vou trazer um tema para vocês muito comum, que são os implantes mamários. Nós vamos conversar sobre os tipos de prótese que temos e sobre também as vias de acesso por onde nós podemos colocar essas próteses. Então vamos lá, as próteses de mama são implantes constituídos de silicone, uma camada externa de silicone e uma camada interna de um silicone mais gelatinoso, que hoje em dia não é mais aquele silicone líquido que tem problema de extravasar, é um silicone muito mais coeso e mais seguro, né? Então essas próteses elas podem ter duas formas principalmente. As formas redondas, né, que nós chamamos os implantes redondos, e as próteses anatômicas, que são aquelas próteses em forma de gota. E quando que nós vamos indicar uma ou outra? Isso é uma questão muito individual, muito pessoal, mas particularmente, a grosso modo, nós indicamos as próteses redondas para as pacientes que querem geralmente um pouco mais de colo mamário, um pouco mais de volume na região mais superior da mama, né? E as próteses anatômicas para aquelas pacientes que têm ou muito pouca cobertura de mama, aquelas que são bem magrinhas, mamas muito pequenas, ou aquelas pacientes que querem formas muito mais naturais, sem um colo, sem uma projeção muito grande na região superior da mama. Tá? Então, claro, isso tudo vai levar-se em consideração a forma do tórax, o tamanho da mama, a altura da paciente. Tem algumas medidas que só durante a consulta com o seu cirurgião plástico ele vai poder te dizer qual é a mais adequada no seu caso, tá? Mas geralmente os tamanhos desses implantes vão de acordo com as medidas do seu tórax, tá legal? Agora falando um pouquinho dos tipos de incisões, por onde nós podemos colocar essas próteses. Nós temos principalmente hoje em dia 3 tipos de acesso. É o acesso inframamário, ou aquele no sulco da mama, que talvez seja o mais tradicional, o mais conhecido por todos. O acesso que a gente chama de periareolar inferior, que é ao redor da areola, né? Pode ser um cortezinho na parte inferior só da areola ou na areola inteira, a depender da quantidade de pele que você tem. E o acesso axilar. Tá? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas a grosso modo a via inframamária, a mais realizada, é uma técnica mais fácil, mais simples, é um corte que fica bem escondido na parte inferior da mama, né? E do ponto de vista de visualização é algo bem tranquilo, a maioria das pacientes não se incomodam, tem uma boa qualidade de cicatrização. A via periareolar é uma via mais de exceção. Primeiro porque a areola tem que ter um tamanho mínimo para que você consiga colocar essa prótese, né? Em segundo lugar, é uma região mais erógena, um pouco mais sensível para a maioria das mulheres, então isso acaba, de certa forma, sendo um limitante para muitas delas. Além do fato de que pacientes que ainda não amamentaram ou pretendem amamentar, podem aumentar a chance de um risco de lesão dos ductos de lactação por essa via de acesso, né? E isso, de certa maneira, dificultar uma futura amamentação. Então tem que ser uma via de acesso bem esclarecida para tomar essa decisão junto com o seu cirurgião. A terceira via é a via axilar. Essa particularmente é uma via que eu gosto muito, é a minha preferência de escolha na maioria das vezes, porque eu acredito que a grande vantagem dela é o fato de não existirem cicatrizes na mama, né? Então acho que isso, do ponto de vista estético, acaba sendo muito satisfatório para a maioria das pacientes. É uma via um pouquinho mais trabalhosa, muitos cirurgiões acabam não preferindo porque exige alguns tipos de materiais específicos para a realização, mas do ponto de vista de pós-operatório, de dor e de recuperação é muito semelhante com relação às outras vias de acesso. Aproveitem para curtir, deixar mensagens, deixar sugestões aí na seção de comentários e semana que vem nós voltaremos. Obrigado.